Opinião pública. Ainda sobre a vida do bandido português, saiba quais os motivos levam a cúpula do PSD a proteger o burlão português. Ricardo Filomeno Leitão, o cidadão português CEO da empresa Energy, é nestes dias um nome popular em Angola pelos piores motivos. Através da sua empresa Energy, desviou cerca de 200 milhões de dólares dos cofres públicos de Angola, tornando-o um dos maiores ladrões de sempre que já passaram pelo nosso país. É por isso estranho que não só continue em liberdade em Portugal, para onde fugiu há 3 anos, como acima de tudo, seja defendido e protegido por figuras políticas bastante mediáticas naquele país. Nomes como Luís Marques Mendes, José Eduardo Martins, António Leitão Amaro, Carlos Costa Neves, entre outros notáveis do PSD, têm participado numa defesa suja deste burlão e em jogos de bastidores de fazer inveja às maiores máfias mundiais. Quais os motivos que levam estas figuras a proteger tamanho criminoso? Que interesses partilham? Que objetivos comuns esta gangue terá com outros autoexilados que desertaram de Angola após a mudança no regime político? Todas estas perguntas parecem de resposta fácil. Afinal, já estas figuras faziam parte do circo quando tudo começou. Não foram algumas delas a preparar os contratos que possibilitaram o roubo de milhões no Mintrans? Não são as mesmas que recentemente anunciavam que alguns ministros não durariam mais de um mês, como se fossem eles a governar o nosso país. Infelizmente, alguns portugueses guardam resquícios colonialistas e um desprezo preocupante em relação à soberania de Angola. Daqui querem apenas o dinheiro que entre eles dividem e que em seguida usam para comprar todo tipo de estratégias baixas para atacar a nossa soberania. Diz-me com quem andas, que dir-te-ei quem és. Os nomes acima são tão ou mais criminosos que o burlão Ricardo Leitão Machado. Investigue-se o que faz não descolar do bandido. Decorria o ano de 2014 quando Ricardo Leitão Machado, um português então com 34 anos, consegue junto do BPC um crédito de 40 milhões de dólares para a instalação de turbinas elétricas em Cabinda. Este crédito foi-lhe concedido na íntegra, tendo então Ricardo Machado comprado as turbinas que custaram metade desse valor. 20 milhões de dólares. A diferença meteu-a nos bolsos, mais uma vez. Mas isso não é o mais grave. Meses depois, após Ricardo Leitão Machado muito apelar à necessidade e urgência de regularizar a dívida junto do BPC, o Minfin e o Mineia são orientados a pagar o valor integral das turbinas à Energy, na expectativa de que isso servisse para o pagamento junto do banco. Mas não foi isso que aconteceu. Até hoje, passados mais de 6 anos, a dívida de 40 milhões de dólares no BPC mantém-se e este foi mais um golpe de Ricardo Leitão Machado no nosso país. Numa operação em que encaixou, sem grande esforço, mais de 60 milhões de dólares entre margens astronómicas em negócios com o Estado, bem como em créditos bancários que nunca liquidou. As perguntas que se colocam são: por que nunca o BPC tentou cobrar esta dívida? Como é que um jovem português de 34 anos, sem qualquer garantia, consegue junto do BPC um crédito de 40 milhões de dólares? Quem foram as pessoas que ajudaram a este crédito para que fosse realizado? Quem autorizou? Quem, para além de Ricardo Machado, beneficiou dos 60 milhões de dólares roubados nesta operação? Não podemos continuar sem respostas e exige-se uma investigação séria contra este cidadão. São já muitos os casos para que continue impune a gozar com os angolanos a partir de Portugal. Até a próxima opinião pública, na voz de Mário Fernandes.